importante registrar para a imprensa que, desde que nós assumimos o ano passado, em janeiro, o secretário Beto Preto, com a sua equipe, começou um trabalho de descentralização da saúde. O que é isso? A saúde do Paraná ela ficava muito concentrada nos grandes centros ou muito em Curitiba. Isso fazia com que as pessoas tinham que se deslocar 300, 400, 500, 600 quilômetros, muitas vezes para fazer uma cirurgia não muito complexa, né, uma cirurgia na parte ortopédica, uma cirurgia de vesícula, e isso desgastava muitas pessoas. Então, desde então, o secretário Beto Preto, com a sua equipe, com a nossa determinação, passou a fazer um projeto de descentralização da saúde, reforçando aquilo que as regiões do Paraná tinham já instaladas e eram pouco utilizadas. Uma das grandes parcerias que nós estamos fazendo e queremos, inclusive, ampliar isso, são com os hospitais filantrópicos. Hospitais filantrópicos, santas casas, que têm uma estrutura muito boa no Estado e que faltava ter essa relação mais próxima com a Secretaria e esse fortalecimento regional. Então, sem a gente ter sem ter essa informação do que ia existir o coronavírus no mundo, nós já estávamos fazendo essa descentralização para fortalecer a saúde regional e evitar que as pessoas tivessem que andar muitos quilômetros para ser atendida. Isso, neste momento, acaba nos ajudando muito, porque como esse trabalho começou lá atrás, nós já havíamos nos preparado também para a dengue, né, que também foi nós estamos uma epidemia muito forte de dengue, isso já estava sendo trabalhado, e agora acaba ajudando a fazer com que o Estado também esteja preparado para o enfrentamento do coronavírus. Nós vamos anunciar hoje a contratação de mais 300 leitos de UTI, então nós vamos dar um reforço muito grande para este momento que o Paraná vive, para enfrentar esses 90, 120 dias, e, obviamente, o Beto Preto, como uma autoridade na área de saúde, vai apresentar para os senhores e senhoras hoje esse mapa regional da saúde no Paraná para tranquilizar a população. Muitas vezes a pessoa em casa pode falar assim, mas só vai ter leito de UTI em Curitiba ou só em Londrina? Não. Hoje a estrutura que nós montamos é uma estrutura regional, onde cada região do Estado vai ter uma estrutura eficiente e capaz de poder atender a população com muita qualidade. Então, quero passar aqui para o secretário Beto Preto e depois, obviamente, nós vamos passar para os jornalistas fazerem as suas perguntas. E também a Celepar, nós vamos lançar aqui um aplicativo para mapeamento das pessoas que estão muitas vezes com algum tipo de sintoma, né, com febre. Isso vai ajudar também a ser uma assessoria para o trabalho da equipe de saúde. Então, vou passar aqui para o nosso secretário Beto Preto. Obrigado, governador. Agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui com os órgãos de imprensa, mais uma vez, que têm sido muito leais e distribuindo notícias verídicas, importantes para todo o Estado do Paraná. Quero agradecer a presença aqui do Carlos Andrade, que é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, secretário municipal de Saúde de Araucária, o Flaviano Venturim, que é o presidente da Federação das Misericórdias dos Hospitais Filantrópicos do Paraná, vice-presidente da Confederação Nacional dos Hospitais Filantrópicos. Queria aqui rapidamente passar alguns dados, dizer que estamos trabalhando neste momento com a regionalização, continuando a regionalização do serviço de saúde conforme a orientação do governador desde o início do mandato. Mesmo nessa crise, nessa epidemia, continuamos tentando adquirir serviços, comprar novos serviços de saúde, respeitando a lógica de espraiar, de espalhar por todo o Estado do Paraná a possibilidade de ações e serviços de saúde. Não seria diferente nesse momento, porém é um momento de urgência, então nós temos que partir para um momento de ataque, de ação, e nesse momento de ataque, de ação, numa primeira etapa, nós tínhamos desenhado 200 novos leitos de UTI no Paraná. Eu queria chamar a atenção aqui do visor, do display. O material acho que já está com a equipe de imprensa, né? Nós temos aqui o display com as UTIs, os leitos de UTI que existem hoje em todo o Estado do Paraná. São 3.603 leitos
entre leitos contratados ao SUS e leitos privados. 2.303 da rede SUS e 1.300 leitos de UTI na rede privada particular do Estado, não contratados ao SUS. Destes 2.303, nós temos aí leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátrica, algumas outras UTIs dedicadas, como, por exemplo, queimados, UTI com unidade coronariana. Desses 2.303 leitos do SUS no Paraná hoje, nós temos 1.315 leitos de UTI adulto e outros 943 leitos de UTI adulto privados. Pode passar. Quero dizer, aí o governador já antecipou, nós estamos contratando para ativação em 10 dias, equipamentos já estão sendo destinados para essas unidades, estão chegando lá, estão sendo montados nos hospitais da rede contratada, e por isso, mais uma vez, eu quero ressaltar a presença aqui do presidente Flaviano. Os nossos hospitais do Paraná, governador, são hospitais preparados, são hospitais que atendem as pessoas, já estão com as portas abertas, e temos uma rede de urgência e emergência em todo o Paraná, contratada, e nessa etapa, então, os hospitais que vão nos atender são os hospitais que já estão contratados pelo SUS em todo o Estado. 317 novos leitos, nós tínhamos uma previsão nessa primeira etapa de 200 leitos, então quero dizer que em 10 dias podemos ter 317 leitos de UTI adulto sendo disponibilizadas se eventualmente a necessidade vier. Cada leito de UTI adulto leva mais ou menos a necessidade também de leitos de enfermaria, dedicados para essa estratégia de atendimento do Covid-19. Então, nós temos aqui também um número nestes mesmos hospitais, na casa de 731 leitos de enfermaria, dedicados, se necessário for, para o atendimento de pacientes que vão chegar aos hospitais. Já estão chegando, quero informar isso, nós temos já alguns casos em que as pessoas são internadas, e hoje aumentou muito, Central de Regulação, Central de Leitos pode falar sobre isso também, aumentou muito, primeiramente, a suspeita diagnóstica. Então, as síndromes respiratórias, de um modo geral, estão sendo encaminhadas para os hospitais como sendo suspeita de coronavírus. E a grande maioria será descartada ao longo da sua internação. Porém, também outras síndromes respiratórias graves, virais ou até bacterianas, elas vão acabar tendo uma melhora do quadro, na maioria dos casos, e outros não. Porém, é importante frisar que nós estamos garantindo exames para todos esses pacientes, mesmo dentro do ambiente hospitalar. Pode passar? A segunda etapa da nossa ação, ela é feita avaliando dia a dia o contexto da nossa curva de casos. Então, vocês têm, a imprensa principalmente, tem se habituado a ver aí as curvas lá da Itália, da China, de outros locais. Agora tem saído muito aí, muitos artigos já sendo escritos sobre a questão dessa curva em São Paulo, no Rio de Janeiro. A nossa curva ainda é mais baixa. Trabalhamos para ela não ter um pico, e ela tem um platô mais baixo, que é com esse platô que nós conseguimos passar de maneira assim, a ter menos traumas nesse processo. E principalmente, se conseguirmos fazer isso, vamos poupar muitas vidas aqui no Paraná. De forma geral, um cenário aí de 45 dias, nós temos a possibilidade também de contar com alguns outros hospitais, e aí nós entramos numa outra lógica, que é de fortalecer ainda mais os hospitais micro-regionais. Então, são hospitais de municípios que às vezes nem são a sede da micro-região de saúde, mas que tem a capacidade de alguns leitos de UTI instalados. Nós também temos essa capacidade de ampliar a contratação de leitos em mais 188 leitos, 450 leitos de enfermaria, pode passar, distribuídos ali por região, por macro-região, e esses dados da macro-região estão colocados aí para os nossos membros da imprensa. E a terceira etapa, entre 45 e 90 dias, a terceira etapa com mais 180 leitos e 430 de enfermaria. Nessa conta, entre o início e, se for necessário, a ampliação
nós vamos ter entre 317 leitos agora, imediatamente, em 10 dias, o total podendo chegar, não vou dizer 700, mas em torno de 650 leitos de UTI. Se nós temos hoje 1.303, né? 1.315 leitos de UTI adulto contratado hoje no Estado, nós podemos partir deste número para praticamente 2.000 leitos de UTI adulto. Inicialmente um aumento grande já, impactante, de mais quase 20%, podemos chegar aí perto de 50% de novos leitos de UTI à disposição ao longo desse enfrentamento do Covid-19. É um esforço financeiro, um pouco com retaguarda do Ministério da Saúde, a grande parte proveniente aqui dos recursos do Tesouro Estadual. Colocamos isso desde o início para o governador, e o governador tem sido sensível de abrir a possibilidade de remanejamento de recursos. Os outros poderes também têm atuado desta forma, estamos trabalhando junto com toda a equipe aqui do governo, com o secretário Guto Silva, com toda a equipe da área econômica e principalmente sobre os auspícios do governador Ratinho Júnior, no sentido de fazer com que outros poderes também possam colaborar com fundos que estavam parados, esperando decisões judiciais. Talvez, nesse momento, nós tenhamos um aporte de recursos que vai nos garantir estas ações. Quero dizer que, além disso, trabalhamos com a hipótese de um reforço nas ambulâncias de transporte, principalmente para os pacientes que tiverem casos positivos do Covid-19. E dois outros assuntos, acho que tem mais um? Não, é o último esse aqui. João, tem mais um? Não? Queria fazer um comentário, frisando aqui a nossa posição de continuar atendendo às demandas epidemiológicas desse processo todo. Ontem já fizemos uma webconferência com secretários municipais de saúde. Nós temos dificuldades, as maiores possíveis, porque muitas coisas no Paraná são operacionalizadas, né, no âmbito dos municípios. Recebemos recursos, e quero anunciar recursos do Ministério da Saúde, a partir da portaria 395, de 16 de março, que visa pagamento extra de recursos para média e alta complexidade. São 23 milhões de reais para o governo do Estado. Desses 23 milhões, 9 milhões vão ser repassados aos municípios de gestão plena. Então, principalmente o município de Curitiba será aquinhoado aí com mais de 5 milhões de reais. Depois temos Londrina, Maringá, Apucarana, Pato Branco, Araucária. Todos esses municípios vão receber recursos relacionados. E, a partir de ontem, aliás, no dia 23, segunda-feira, tivemos mais recursos do governo federal, que remontam a 32 milhões de reais. Esses 32 milhões de reais têm um per capita de R$ 2,00 por habitante para dividir entre todos os municípios do Paraná, e 84 centavos por habitante para o Fundo Estadual de Saúde. Então, esses recursos também serão cambiados diretamente para esse enfrentamento do Covid-19, principalmente para pagamento desses novos leitos que estão sendo contratados. Por fim, antes de colocar essa questão epidemiológica como importante, quero dizer que nós estamos vendo o enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia, ser montada em diversas estruturas, fora de hospitais. Eu reputo que todas as iniciativas são válidas, mas eu quero chamar a atenção para a rede contratada no Paraná. A rede de hospitais contratada no Paraná é uma rede que vem dando suporte, vem passando pela luta toda ao longo do tempo, junto com a gestão do Estado e com a gestão dos municípios. Então, quero ressaltar o papel dos hospitais do Paraná, ressaltar o papel de quem trabalha nesses hospitais. Para você montar um novo leito de UTI, tem que ter a necessidade da rede de gases, tem que ter a necessidade de pessoal, recurso humano treinado na ponta. UTI não é para principiantes, UTI é um ambiente onde precisa ter equipe de enfermagem de alto grau de desempenho, enfermeiros de alto grau de desempenho, médicos que tenham a mão de mexer com tomadas rápidas de decisão. Por isso, eu quero chamar a atenção
da rede de hospitais do Paraná, que é uma rede bem montada, bem fundamentada e que vem dando respostas. Teremos problemas? Teremos problemas. Mas esses problemas podem acontecer de ser resolvidos ao longo do tempo, e por isso que, na nossa estratégia, em primeiro momento, nós decidimos chamar todos os hospitais, sejam eles privados filantrópicos, ou os hospitais próprios, públicos, estaduais, municipais e federais. Primeiro eles vão entrar como nossa rede de ampliação. Caso isso não aconteça, nós temos aí um plano C, um plano D, que também podemos trabalhar para ampliação de leitos, mas neste momento nós vamos trabalhar com aqueles que já nos atendem todos os dias e que têm tido um resultado muito significativo na vida das pessoas. Quero também lembrar que, com a diminuição de procedimentos eletivos sem urgência, esses hospitais podem ter alguns leitos de UTI que já existem, mais, não diria ociosos, mas à disposição desse enfrentamento. Então, os hospitais vão nos dar uma retaguarda importante nesse momento. Para finalizar, falar o sentimento das pessoas, sentimento dos paranaenses. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar pelo coronavírus, porém, nesse momento, muitas suspeitas diagnósticas são levantadas. Nós temos leitos hoje suficientes? Temos leitos suficientes, sim. Temos números, se for feito um número per capita, temos números superiores até, na conta de UTIs, por exemplo, com países da Europa. Temos leitos a menor do que a Alemanha, mas temos leitos per capita maiores, por exemplo, que a Itália, aqui no Paraná. Então, esse processo todo é um processo, gente, que vamos ter que passar juntos. Quero chamar a atenção, disse isso recentemente, quero reiterar, não se trata de 15 dias de isolamento. E o isolamento é importante para não deixar acontecer aqui no Paraná o pico de casos. Então, nosso isolamento domiciliar, nós vamos continuar mantendo essa proposta. Nós estamos trabalhando com liberdade dada pelo governador Ratinho Júnior para informar isso, principalmente na questão do isolamento domiciliar, o distanciamento social e, mais uma vez, a etiqueta respiratória. E a previsão. Nós mantemos, nesse momento, a previsão, o doutor Nestor está aqui, o doutor Filipac também, nós mantemos a previsão de 10 mil casos no Paraná. Mas trabalhamos com a hipótese de, havendo uma explosão de casos, um número de 30 mil casos no Paraná, e desses casos, aí a necessidade aí de 15% a 20% de pacientes que devem ser internados, e dentro desses 15% a 20%, um terço deles na necessidade de leitos de UTI. Então, era isso que eu queria colocar, mantendo aqui a posição da Secretaria de Estado da Saúde do isolamento, saudando aqui o deputado Hussenbach, que acabou de chegar, agradecendo também a Assembleia Legislativa, que ontem sinalizou com a possibilidade de remanejamento de fundos de reforma e tudo mais, de 37 milhões para esse combate, esse enfrentamento ao Covid-19, atendendo ao apelo do governo do Estado também, para que nós pudéssemos ter mais recursos para juntos enfrentarmos esse momento. Muito obrigado, deputado Russo. Agradecer a todos os deputados, a pessoa também do presidente Traiano. Era isso, acho que eu tinha a falar com a imprensa e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, secretário Beto Preto. Essa foi uma apresentação. Obviamente, nós vamos abrir também para alguns questionamentos, mas é importante registrar aqui esse aplicativo que está sendo lançado hoje, na verdade, né, de forma pública, que é um aplicativo, ele é muito simples, não tem nada demais, mas ele é um aplicativo onde a pessoa pode entrar, se cadastrar, e se porventura ela eu estou com febre, ela fala, eu estou com febre, eu moro em tal cidade, minha rua tal, e eu estou com febre. Isso vai dar o mapeamento para a Secretaria de Saúde regional poder entender quais são as pessoas que já estão com algum tipo de sintoma. Então, isso dá velocidade para o Núcleo Regional de Saúde poder tomar decisões e também mapear as pessoas que estão com algum tipo de sintoma do coronavírus. Quer falar alguma coisa? Sim, um detalhe? Uhum. Bom dia a todos, né? A tecnologia, nesse momento de crise, está sendo uma grande aliada das secretarias, né, para a gente conseguir manter os serviços no ar.
E uma das demandas da Secretaria de Saúde era conseguir fazer esse mapeamento da população de maneira mais rápida, né? Então, tem o portal já, que é o coronavírus.pr.gov.br, que é o nosso portal oficial de informações. A gente está disponibilizando lá o link já para baixar esses aplicativos, onde a gente vai facilitar a troca de informação com o cidadão, principalmente buscando informações deles para poder tomar ações da saúde mais rapidamente e também disponibilizar novas informações que estão a cada momento sendo atualizadas. Tá? A gente tem uma dificuldade de disponibilizar isso rapidamente nas lojas, né, na Google e na Apple, que tem uma regra deles para poder disponibilizar, mas no portal a gente já colocou o link para baixar, tem um QR Code para baixar, então a partir de amanhã a gente já consegue disponibilizar esse aplicativo para todos. Bom, eu vou abrir agora a palavra aos senhores e senhoras. Na verdade, só reforçando, nós estamos aí de forma muito organizada em termos regionais, né? Nós já vimos nesse trabalho estratégico de regionalização da saúde. Quero aqui agradecer em nome do Carlos Andrade, que é secretário de Saúde de Araucária e presidente do Conselho dos Secretários de Saúde Municipais do Estado. A parceria com os secretários de saúde é fundamental, estar alinhado com a Secretaria de Saúde do Estado, até porque são as secretarias de saúde municipais que estão lá na ponta, no dia a dia, né, ajudando a colocar em prática todas as decisões tomadas aqui no governo do Estado. Então, é fundamental a participação dos secretários municipais. E, acima de tudo, essa apresentação aqui era importante para tranquilizar a população que o Paraná está organizado em termos de estrutura de saúde para o combate ao coronavírus. Como reforçou aqui o secretário de Saúde, o Paraná hoje tem o dobro de UTIs que um país como a Itália, que é uma das grandes potências do mundo e, infelizmente, vive um momento caótico lá do coronavírus. Então, nós estamos bem resguardados. E, além disso, nós estamos contratando mais 300 leitos de UTI para este momento. E com a possibilidade, conforme, tomara que isso não aconteça, mas se vier a acontecer um aumento significativo de número de infectados, nós temos a capacidade de rapidamente dobrar essa contratação com as parcerias com os hospitais filantrópicos, os hospitais privados e com a rede pública do Estado. Então, vou deixar aqui à disposição de todos para que vocês possam fazer qualquer tipo de questionamento. Vamos então dar início à coletiva. Yara Majone, da CNN, por favor. E as regras serão as seguintes: nós temos um púlpito com um microfone e entre cada participante, entre cada jornalista, a nossa equipe estará higienizando o espaço para que a gente possa manter as medidas sanitárias recomendadas pela Secretaria de Saúde. Bom dia, governador, autoridades e aos colegas também. Ontem nós tivemos o anúncio por exemplo, do governador de São Paulo. Claro que os casos de São Paulo eles são muito maiores, né? A situação ela é bem mais complicada. Tivemos o anúncio também da Prefeitura de Curitiba para um crédito a ser fornecido aí à população mais carente para enfrentar toda essa situação. O secretário já colocou, o senhor também, governador, a necessidade desse isolamento, né? Da manutenção desse isolamento. Mas ontem a repercussão foi bastante grande também na necessidade de a gente pensar na economia. Existe alguma possibilidade, é claro que já existe todo o remanejamento da merenda, né, entrega aí para as populações mais carentes, mas também dá a possibilidade de um crédito a essa população? Como é que o Estado está analisando tudo isso? Olha, Yara, nossa preocupação, primeiro, é atender as pessoas mais humildes. Claro que deixar bem preparado um sistema de saúde, mas, em especial, atender as pessoas mais humildes. Amanhã nós vamos apresentar um pacote econômico para justamente atender as pessoas, os autônomos, né, o micro e pequeno empresário. O nosso foco nesse período difícil da economia é poder dar tranquilidade ou, de alguma maneira, um respaldo para esses profissionais, para esses empresários, comerciantes. Amanhã nós vamos anunciar, junto com o BRDE, mais o Fomento Paraná e mais um recurso do Governo do Estado, um pacote robusto para o atendimento ao setor produtivo do Estado. E também na área social, que é a nossa preocupação. Então, nós anunciamos na terça-feira um pacote grande, um repasse de 300 milhões de reais do Fundo da Pobreza, para justamente dar assistência às famílias que, enfim, têm uma necessidade, famílias de baixa renda, famílias que fazem parte dos programas sociais do Estado e também do governo federal. Nós começamos um trabalho de merenda que foi inédito no Brasil. Hoje, por sinal, é onde nós vamos fazer, já começou na terça, mas hoje vai ser o grande volume de entrega que vai atender 230 mil famílias no dia de hoje, e isso vai ser
continuado. Isso é conforme nós vamos comprando as merendas que íamos comprar normalmente, nós já vamos repassando. Aumentamos aí também a contratação da agricultura familiar. Nós temos 22 mil produtores que atendem o Estado hoje para 25 mil produtores. Então, existe sim um programa focado no atendimento das pessoas mais humildes, essa é a nossa grande preocupação, e vamos continuar fazendo outras medidas para amenizar esse problema na economia. E amanhã vamos apresentar para a sociedade esse pacote de investimento para o setor produtivo para garantir ao máximo os empregos atuais, né? Esse vai ser um programa que é para incentivar o comerciante, mesmo que ele por algum motivo tenha que ficar fechado, mas ele tem um capital de giro para se manter durante um período e também manter os empregos que ele tem. Vai ser um pacote de cima mais ou menos dessa metodologia aí. Ok, passamos à próxima pergunta, agradecendo também, governador, as presenças do presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, que está aqui conosco, juntamente com o primeiro secretário, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, também o Alexandre Cury, somam-se também ao Tiago Amaral, nosso vice-líder no governo, juntamente com o Hussein Bakri, que já foi citado aqui pelo secretário Beto Preto. Sandro Dalpíccolo, da RPC, por favor, a sua pergunta. Bom dia, governador. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Governador, a pergunta é para o senhor. A ciência, os especialistas preconizam o isolamento social para tratar o coronavírus. E tratam o coronavírus como pandemia, ou seja, extensão mundial. Anteontem, o presidente Bolsonaro disse que, se pegar coronavírus, teria só uma gripezinha ou um resfriadinho. E condenou com veemência o isolamento social. A minha pergunta para o senhor é: o senhor está com a ciência ou está com o presidente Bolsonaro e por quê? Veja, Sandro, o nosso planejamento, ele vem acontecendo já, não é de agora. Claro que a nossa inspiração é em cima de dados das autoridades de saúde. Aqui é o secretário Beto Preto, com a sua equipe, que é muito bem formada. E a metodologia e o planejamento do Estado é continuar esse plano que nós estamos apresentando à sociedade. Fazer o isolamento social, fazendo o isolamento de alguns setores econômicos da sociedade, onde tem um volume de aglomeração, continuando, mantendo a nossa indústria trabalhando, até para fornecer alimentos para a população do Paraná, do Brasil e do mundo, mantendo também toda essa cadeia de logística, que é fundamental para que o país não pare e também o Estado não pare. Veja, eu não discuto ideologia, em especial nesse momento, nós discutimos metodologia. O que o mundo está fazendo que está dando certo? E o que o mundo está fazendo que não está dando certo? Então, a nossa inspiração é na Coreia, é em Singapura, é na Alemanha, é em países que têm conseguido enfrentar de uma maneira muito mais estruturada essa pandemia que vem acontecendo. E o Paraná vem, até então, conseguindo, de forma organizada e planejada, fazer esse combate e esse enfrentamento até então. A proposta nossa de apresentar hoje toda a estrutura de saúde do Estado é para deixar muito claro para a população que nós estamos preparados para esse enfrentamento. Nós temos bons técnicos, nós temos uma rede hospitalar fantástica aqui no Estado e, acima de tudo, um bom planejamento para esse enfrentamento. Veja, eu tenho que apoiar, neste momento, as autoridades de saúde. É o nosso compromisso e são elas que têm esse conhecimento profundo. Claro que, paralelamente a isso, nós temos que nos preocupar também com a geração de emprego e também com a economia. Então, nós estamos discutindo e lançando esses pacotes para amenizar esse impacto econômico que, infelizmente, vai acabar acontecendo. Ok. Vamos passar agora a Patrícia Cavallari, da Rede Massa. Olá, bom dia, governador, bom dia, secretário. A minha pergunta é a seguinte: o senhor falou sobre as UTIs, que o nosso Estado está bem capacitado para isso. Mas a gente vê em São Paulo que está tendo essa mobilização nos estádios de futebol. Minha pergunta é: caso isso seja necessário para desafogar as UTIs em pacientes de baixa complexidade, essa é uma ideia que circula na cabeça de vocês? Isso está dentro do planejamento de vocês, usar os nossos estádios para isso? Olha, nós temos até a proposta já de alguns estádios, de alguns ginásios de esportes. Colocamos isso aí numa etapa que eu diria um terceiro estágio de ação. Seguimos diariamente todos os números, isso é importante dizer. Estamos lá praticamente todos os dias em contato direto com o nosso LACEN,
o Laboratório Central do Estado, o governador colocou a frota de aviões que também atua nos transplantes para poder buscar exames no interior, tentar dar um pouco mais de velocidade. Esses números nos balizam nas tomadas de decisão. É claro, não é apenas isso que vai nos balizar, nós vamos avaliando também a quantidade de casos graves. Como eu disse no começo, muitos casos estão entrando com suspeita de coronavírus, porém, são casos relacionados a outras pneumonias, pneumonias bacterianas, por outros vírus que causam também quadros mais graves. Então, nós temos uma diversidade de agentes etiológicos que podem causar quadros respiratórios. Mesmo assim, também montamos uma estrutura que ainda é pequena, mas pode ser ampliada, de acesso a respostas e orientações a todo o Estado do Paraná através da nossa Ouvidoria Geral de Saúde aqui da Secretaria de Estado. Uma equipe de alunos de 5º e 6º ano de Medicina que estavam parados devido à interrupção de aulas, se candidatou às vagas, já estão trabalhando há 48 horas em caráter contínuo, de plantão. Já recebemos em 10 dias praticamente 8.000 ligações, então nós estamos tentando orientar as pessoas. Isso é muito pouco, mas queremos mais. Por isso a necessidade dessas ações que serão implementadas também pelos municípios no acolhimento. Cada hospital, principalmente os maiores, tem o olhar da chegada desses pacientes. A porta de entrada dos pacientes não é o hospital, ele vai receber esses pacientes numa referência, né, através da central de leitos, através do SAMUS de todo o estado, das UPAs também. Porém, os próprios hospitais de maior porte já estão se organizando para ter 2 portas de entrada, e separando esses pacientes com suspeitas para uma outra porta de entrada. Então, isso já está acontecendo, nós vamos continuar acompanhando, e se for necessário também, o governo do estado estará disponível para ajudar e auxiliar os hospitais nessa lógica. Deixamos essa solução, que eu diria, de âmbito da utilização de praças esportivas, no estágio 3, dependendo do número de casos que nós tivermos ao longo do tempo. Tudo muda no mesmo dia. Então, nós estamos avaliando isso, quero assistir 2 ou 3 vezes por dia os números que vão sendo colocados para nós como positivados. Obrigado, secretário. Passamos agora à pergunta do Eduardo Escola, jornalista da RIC. Por favor. Bom dia, governador. Bom dia, secretário. Eu quero aproveitar para continuar batendo na tecla da quarentena, até que alguns comércios, alguns empresários ainda insistem em manter empresas abertas, barbearias, materiais de construção pelo Paraná. Quanto tempo a quarentena deve durar para que as pessoas entendam essa preocupação e até mesmo a importância disso para que o pico não chegue tão rápido ao Paraná? E um outro questionamento é que na semana passada foi dito que o Tecpar produziria testes rápidos, e se o Tecpar já está preparado e já está produzindo. Bom, Eduardo, primeiro é importante registrar, o Paraná não está em quarentena, o Paraná está em um trabalho de isolamento social. Alguns setores onde tem um maior fluxo de pessoas, de aglomeração, eles estão restritos a trabalhar, né? Então, claro, pode ser que em algum momento venha a ter a quarentena, onde todos os setores vão ter que parar? Pode. Isso quem vai dizer vai ser a equipe de saúde, da Secretaria de Saúde, e também conforme for tendo o desempenho do número de infectados. Então, é importante registrar isso, que nós estamos fazendo todos os dias, caso a caso, decisões para evitar essas aglomerações e a proliferação do vírus. A questão do... na verdade, é o LACEN, que é o nosso laboratório do Estado, que é uma estrutura fantástica, até convido a todos os profissionais da imprensa numa oportunidade a conhecer. Eu confesso que eu também não conhecia profundamente, mas realmente uma equipe fantástica. E, na verdade, hoje nós vamos ter até um aumento de número de casos confirmados, porque nós estamos aumentando muito o volume de testes. Tinha uma média de 200 testes por dia, nós passamos agora a ter praticamente 500, 600 testes por dia, né, secretário? Exato. Então, isso, naturalmente, você testa mais pessoas, você tem uma confirmação de número positivos maior. Por um lado, isso é muito bom, porque isso ajuda os profissionais da saúde mapearem as pessoas infectadas e isolarem elas mais rapidamente. Então, acaba diminuindo a possibilidade de novas pessoas terem o vírus transmitido por aquele que está infectado. Então, o LACEN está aumentando,
Esse aumento houve porque nós já tínhamos uma estrutura instalada pronta, mas nós tínhamos dificuldade dos testes. Os testes são feitos pela Fiocruz, agora o Ministério da Saúde começou a abrir outros modelos de testes para que os laboratórios regionais possam trabalhar e automaticamente colocar à disposição as informações para a população e para a Secretaria de Saúde. Então, a tendência é que a gente aumente muito agora o número de testes com esse novo volume que nós recebemos para fazer a contraprova. Vamos à próxima pergunta da Band, o João Azevedo, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos, aos amigos. Governador, minha pergunta é a seguinte: desabastecimento, algum plano, isso vai acontecer no Paraná? A gente tem visto em outros estados os supermercados lotados, sabe, e as pessoas enchendo carrinhos, sabe? Eu acho que é uma questão desnecessária. Nós vamos passar por isso aqui no Paraná? Olha, vamos passar e vamos passar bem. É importante a tua pergunta até para tranquilizar as pessoas em casa, a população, de que não tem a necessidade de fazer compra para 3, 4, 5 meses. Isso não é necessário. As pessoas podem ir normalmente aos supermercados, claro que evitando horários de muito fluxo de pessoas. O Paraná, eu vou registrar novamente aqui, é o maior produtor de alimentos do mundo. Nós temos capacidade de alimentar o Paraná, nós temos capacidade de alimentar o Brasil e nós temos capacidade de alimentar 1 bilhão de pessoas, além das pessoas que nós alimentamos aqui no país. Então, esse risco não tem. O que tem que ter agora é paciência das pessoas entenderem que esse é um processo normal, que talvez não vai ter todas as marcas que a pessoa quer muitas vezes no mercado, porque as indústrias também têm a sua questão de matéria-prima, tem a questão da logística, que isso de alguma maneira é afetado, mas não terá problema de abastecimento. Nosso Porto de Paranaguá trabalhando normalmente, montamos uma estrutura, inclusive, e convido a imprensa para ir conhecer lá a estrutura montada para dar todo o amparo aos caminhoneiros, tanto na área de saúde, quanto na área de higiene pessoal e também na questão de alimentação para esses caminhoneiros. E, além disso, nós temos também todo um sistema de cooperativas do Estado que tem uma grande produção em escala para atender o Brasil e até fora do Brasil. Então, essa preocupação é importante a população não ter e não ter a necessidade também de fazer grandes estoques em casa. Ok, reforçando mais uma vez que nós estamos ao vivo na TV Paraná Turismo e também através das redes sociais institucionais do governo, do governador, para milhares e milhares de paranaenses nesse momento. Eu quero convidar agora o David Lira, da AERP, para também formular a sua pergunta ao governador, ao secretário Beto Preto, ao Leandro da Celepar, que estão à disposição. Bom dia, governador. Bom dia também ao secretário e aos colegas que acompanham a coletiva. Governador, depois da pronúncia, do pronunciamento do presidente Bolsonaro, a gente já percebeu que a população já deu uma relaxada, tanto ontem quanto hoje, saindo das suas casas, indo para os terminais de ônibus. E a gente sabe também que alguns prefeitos, a partir da segunda-feira, vão determinar aí a abertura do comércio, principalmente de vestuário. Eu gostaria de perguntar para o senhor, alguma determinação, alguma orientação por parte do Estado para as prefeituras no interior do Paraná? Olha, a orientação é, primeiro, o isolamento social, né? Isso quer dizer que nós temos que manter a estratégia. Nós temos aqui o Darlan, inclusive aqui o prefeito Darlan, que é o presidente da MP, da Associação dos Municípios do Paraná, que está direto trabalhando com a gente para manter esse fluxo de informação com os prefeitos, para que cada um não fique tomando decisão sem estar amparado tanto legalmente quanto em sinergia com o governo do Estado. É importante. Nós tivemos casos de mandar fechar supermercado. Isso é uma necessidade básica, isso não pode parar, né? Então, essas decisões, a gente está tendo junto com a MP o cuidado de poder dar também toda essa assistência aos prefeitos. Eu, no sábado, vou começar uma rodada de conversa com os prefeitos por videoconferência do Estado do Paraná. Vamos começar pelas 20 maiores cidades do Estado, sábado 10, domingo 10, e depois com os presidentes de associações, para ir, obviamente, avaliando caso a caso, dia a dia, tudo isso. Amanhã nós teremos, aí vai ser completado 14 dias desse ciclo do vírus no Paraná, vamos dizer assim. Então, nós estamos analisando todos os dias. Amanhã vai ser um dia
que vai ser importante para uma análise se é necessário ampliar o isolamento ou se é necessário restringir, flexibilizar esse isolamento. Isso vai ser discutido junto com a equipe técnica. A nossa recomendação é que as pessoas continuem, aquelas que puderem, ficar em casa, cuidando em especial dos mais idosos. Nós temos que cuidar dos pais, temos que cuidar dos avós, porque eles são os mais vulneráveis, são aqueles que têm o maior grau de risco no combate de serem infectados pelo coronavírus. Então, a nossa indicação e o nosso pedido à população é que continue tomando cuidado e, se puder, ficar dentro de casa, evitando sair para o comércio e assim por diante. E, claro, vai chegar um momento, se Deus queira que não, como eu falei, se tiver um aumento muito grande, tiver número de mortes, nós vamos ter que ser mais rígidos. Mas isso nós estamos fazendo diariamente. Se eu falar para você que daqui 10 dias nós vamos tomar essa decisão tal, eu vou estar mentindo para você, porque é uma decisão que nós temos que tomar diária, conforme essa nuvem do vírus vai avançando ou diminuindo. Vamos à última participação, o jornalista Elísio Siqueira Júnior, da Adjore, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos, colegas. Eu recebi muita demanda dos jornais do interior quando coloquei a pauta de hoje. Foram várias. E quando nós estivemos com o secretário Beto Preto, no dia 12 de fevereiro, na Assembleia, até eu comentei com ele, você é um cara que vai ter muito trabalho. Já teve o problema da dengue, começou com o sarampo e nós falamos brincando. Você vai começar agora com o corona. E daí brincamos, ele falou, e o corona está chegando. Eu acho que aquela previsão que você fez, e já tinha todos esses números, fez com que esse trabalho hoje tivesse ativo aqui. Então já veio, porque um trabalho para sair para o governo do Estado é demorado, e você já teve toda essa previsão. Então queria parabenizar a equipe, e estão falando uma palavra só, o governo do Estado, o Legislativo, a Secretaria de Saúde. Agora, minha pergunta é o seguinte, lá no município, por exemplo, do Dr. Ulisses, eles não têm estrutura quase nenhuma de saúde. Se chega lá o coronavírus com caso positivo, ele vai vir para Curitiba, porque lá não tem estrutura. Certo. E outra situação, está fechando essa semana o Hotel Harbor, ali em Quatro Barras, na minha região ali. A diretora está pensando em fazer uma locação do hotel para o Estado, para os casos da região ali. Isso poderia? O governador quer falar? Posso falar? Não, pode falar. Bom, em primeiro lugar, dizer, Elísio, agradecer pela pergunta, muito pertinente, porque existe hoje no Paraná uma rede de referências. Nós não esperamos que municípios pequenos, por exemplo, contem com clínicas de hemodiálise. Isso tudo funciona em caráter das regiões de saúde. Então, um paciente, você usou o município do Dr. Ulisses, nós poderíamos usar outros 250 do Paraná, que tem menos de 10 mil habitantes, e está aqui o presidente da Arlan, da Associação dos Municípios, ele sabe bem do que estou falando. Esse paciente, em caráter de atendimento na unidade básica de saúde, ele será atendido lá em Dr. Ulisses. Se o caso dele, nos parâmetros colocados pelo Ministério da Saúde, se enquadrar em outro degrau, patamar maior da necessidade daquele cidadão, ele será transferido dentro da rede de referências que nós temos. Então, ele será transferido, possivelmente, o Dr. Ulisses fica na 2ª Regional de Saúde, regional aqui da Metropolitana de Curitiba, ou ele vai vir para Curitiba ou para algum hospital que fica aqui na região metropolitana, para ser atendido nas suas demandas. Caso precise de pronto, de uma internação que pode reverter em necessidade de unidade de terapia intensiva, fatalmente ele já será cambiado para um hospital que tenha esse tipo de atividade. Veja, isso não é apenas em Dr. Ulisses, nós podemos multiplicar isso para todo o estado do Paraná dentro do mapa de referências e contra-referências.
Então, isso é importante a pergunta, porque às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas nós estamos nos preparando para fazer acontecer ainda mais isso nesse momento em que as urgências surgem de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia. Tivemos o caso de um paciente que trabalhava pela manhã aqui, em Curitiba. Chegou a trabalhar. No período da tarde, passando mal, resolveram levá-lo a um hospital, na verdade, um hospital privado, naquele caso. À noite, de madrugada, ele estava entubado no UTI. Então, assim, quando o caso é rápido e grave, tem que ter assistência. Por isso, nós vamos fazer o reforço na rede de transferências. Então, nós temos hoje 200 ambulâncias do SAMU em todo o estado do Paraná, outras 80 do CIAT, do Corpo de Bombeiros. Essas ambulâncias vão continuar dedicadas ao que elas fazem. Acidentes de trânsito, pacientes que têm aí um mal súbito, um princípio de acidente vascular cerebral, a necessidade aí de atender um paciente infartado, uma parada cardiorrespiratória. Eles vão continuar fazendo isso, porque isso vai continuar acontecendo. As maternidades vão continuar fazendo os partos. Nós vamos estacionar os procedimentos sem urgência. Agora, se for necessário, vamos lançar mão de outras ambulâncias também para ajudar nesse reforço, de fazer as transferências e principalmente fazer com que a rede funcione. Esses leitos contratados serão exclusivos, terão um pagamento diferenciado e serão feitos diretamente para os hospitais, que serão os nossos parceiros. Por isso que alguém me perguntou, não sei se foi Yara, quem foi a Patrícia, falou a respeito das praças esportivas. É um estágio depois. O nosso primeiro estágio é fazer essa parceria com os hospitais do Paraná, que têm nos atendido de forma muito, muito capaz até hoje. Você me perguntou mais alguma coisa? Hotel. Nós iniciamos essa conversa, vamos lançar um edital de chamamento público para diversos hotéis, compra de leitos de hotéis para os trabalhadores da saúde. Às vezes esses técnicos de enfermagem, o técnico de raio-x, o enfermeiro, o médico, não tem como voltar para casa porque tem uma criança lá, porque tem o avô, a avó, a sogra, o sogro que mora junto, e ele precisa ter o isolamento. Não quero dizer com isso que esses profissionais vão ficar doentes, não é isso. Mas às vezes eles estão carregando o vírus de maneira assintomática, sem nenhum tipo de sintoma. Então nossa preocupação existe, e vamos fazer, sim, a compra de alguns leitos, estamos bolando lá o termo de referência, alguns aqui em Curitiba, na região metropolitana, alguns lá em menor escala em Londrina, Maringá e Cascavel. Não dá para atender todos, mas eu tenho certeza que isso vai dar uma ajuda aí para esses profissionais que estão nos ajudando na linha de frente agora, nesse momento. Muito bom. Ok. Muito obrigado ao secretário Beto Preto. Obrigado também ao Leandro, ao Nestor, diretor-geral da Secretaria de Saúde, que está aqui. Governador, quer mais um comentário? Não, só agradecer à imprensa mais uma vez, que tem sido muito leal no sentido das informações que estão sendo levadas à população. O momento realmente é de manter a tranquilidade, as pessoas calmas, claro que com preocupação, mas é importante sempre levar essa mensagem de ter muita tranquilidade e deixar muito claro que o Estado tem trabalhado muito para esse enfrentamento, tanto na parte de segurança pública, na parte de saúde, os nossos servidores, aqueles que são fundamentais no sentido do amparo à rede de saúde, têm se dedicado muito, e aqui ficam nossos agradecimentos a todos esses profissionais e, claro, a toda a população que tem entendido a necessidade dessa dura atitude de ter que ficar resguardado em casa. A gente sabe que não é fácil, é difícil, é chato, mas para preservar a grande maioria da sociedade é importante todo mundo ter essa consciência. E na medida do possível, conforme for andando as coisas, se Deus quiser de forma positiva, a gente vai alertando para que a população possa voltar à sua vida normal. Essa compreensão é fundamental. Então, meu boa tarde meu bom dia a todos e muito obrigado.
Obrigado, governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Obrigado a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, também na transmissão da TV Paranaturismo, aos jornalistas que estão aqui conosco, às demais autoridades. Nós estamos aqui para quem está nos acompanhando de casa, num espaço externo, atrás do Palácio Iguaçu, numa área aberta, debaixo de uma tenda, uma área bastante aberta, bastante arejada, para seguir todos os procedimentos e protocolos de segurança com todos os nossos participantes dessa entrevista coletiva. E eu peço mais uma vez para que todos que nos acompanham, que sigam as redes sociais institucionais do governo, do governador, para que possam se manter informados com as informações oficiais a respeito do combate à pandemia do novo coronavírus no Paraná. Nosso muito obrigado a todos.